Livros que foram proibidos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje vou apresentar 3 livros, 3 romances que foram proibidos em algum período por uma razão ou por outra. Eu já fiz uns 6, 7 vídeos com este tema e eu já até categorizei assim, as razões, os motivos para a proibição. Normalmente as razões são 3. Uma é porque o livro fere a moral da sociedade, né? Então, se a gente pensar num livro como Madame Bovary, foi um escândalo. Imagina uma mulher adúltera como a Emma, parará, parará. Então, feriu a moral da sociedade. Outro motivo, moral da igreja, né? O livro é uma afronta à igreja. A igreja censura, a igreja proíbe. E, gente, quando eu falo igreja proíbe, não estou falando só de índice, não, viu? Porque eu falei em um vídeo de um livro do Saramago, aí falaram que não tinha mais índice, não sei o quê. Ué, tem livros que a igreja não recomenda, né? Mesmo não tendo mais o índice lá, a lista dos livros proibidos, a gente não está na Inquisição mais, mas ainda assim a igreja se posiciona, certo? E o outro motivo é o Estado. O Estado proíbe o livro por alguma razão. Muitas das vezes é porque o Estado, no livro, está sendo pintado como autoritário, ou porque o Estado, que é autoritário e se autoafirma autoritário, não tolera aquele tipo de literatura. Um dos motivos é esse, alguma afronta ao Estado, né? Não que seja intencional ou não, né? Porque tem livros que realmente querem falar sobre o Estado, usam o recurso da distopia e tal. Outros não, é apenas o tipo de assunto que o Estado não tolera. Então, bora lá. A primeira obra que eu quero mostrar é As Moscas, do Jean-Paul Sartre. Ele faz uma adaptação da tragédia grega de Orestes, aquele que matou a mãe, o amante da mãe e tal, porque ela mandou matar o pai, porque o pai tinha mandado matar a filha atendendo o pedido dos Zeus. Enfim, é aquela história da Ifigênia, foi dada em sacrifício por uma deusa, e a mãe, Clitemnestra, não perdoou o marido, que é o Agamemnon, que é o cunhado da Helena de Troia. Enfim, tudo isso tem a ver com a guerra de Troia. E por ter mandado matar a filha, aí manda o amante dela matar o marido, e o filho e outra filha, a Electra, eles ficaram muito revoltados com a mãe, e aí a Electra fez a cabeça do Orestes para matar a mãe e o amante dela. Olha só que confusão, hein? Se você quiser saber bem essa história, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, que conta bem essa tragédia, né? Eu acho que eu já falei dessa tragédia em alguns vídeos, mas aí eu vou deixar um deles aqui para ficar mais fácil. E o que o Sartre faz? Adapta essa história para um período ali, década de 40, Segunda Guerra Mundial, e aí ele faz uma alegoria dessa história. França, se eu não me engano, era durante a ocupação nazista na França e tal, e essa história foi proibida, claro, né? Eles perceberam que era uma alegoria, eles perceberam que... Podem até não ter entendido, mas perceberam que pelo fato de ser uma alegoria, alguma coisa indireta ali, alguma analogia havia que não os agradava. Certamente não os agradaria. A outra obra, O Homem Sem Qualidade, do Robert Musil. Não sei dizer o nome dele, porque ele era austríaco, não sei como se pronuncia esse nome. Já fiz um vídeo sobre este livro, e este livro ele foi proibido pelos nazistas. O autor ficou uns 30 anos escrevendo, não terminou, e os nazistas proibiram este livro por várias razões. Uma delas é porque tem a insinuação de uma relação incestuosa aqui, e eu acho que o autor chegou até a escrever, né? Tinha parte dos escritos já tinha lá uma relação incestuosa, mas nessa publicação e várias outras, não, essa parte não consta, né? Ele morreu antes de terminar a obra, então, assim, não dá para ter certeza como ela ficaria. Mas uma das razões foi esta. A outra razão é que este homem sem qualidades, ele era um homem que não era um exemplo, né? Então, assim, para os nazistas não era bom ter um romance com um cara com aquele perfil, que é o perfil do Ulrich,
que é um homem sem qualidades, por quê? Porque ele não se encaixa, é uma pessoa fora do lugar, não é que ele moralmente não tem qualidades, ele é uma pessoa assim fora do lugar, tenta uma coisa, não tá bom pra ele, tenta outra, não se adapta, e ele vai assim, sem entender muito bem o que faz sentido pra ele. Então assim, é uma busca, não é uma busca desesperada, né? Ele não tem aquele problema, aquela aflição de se achar, se identificar com alguma coisa, mas fica evidente que ele rechaça o que para ele não faz sentido, embora ele não busque desesperadamente por nada, né? Ele vai tentando, sim, vai no val da valsa, como dizem, né? Então, é uma figura que não é um bom exemplo, né? Pensando assim, no estado autoritário, um livro deste tamanho, com a figura principal, com este perfil, não é uma boa coisa, né? Não é um bom exemplo, não é bacana de ter. E até aí eles proibiram. A gente está falando de um período que eles determinavam muita coisa em muitos países, né? Então aqui é Áustria, ainda mais no país do Hitler, hein? E o último livro que eu quero mostrar, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Aí vocês podem perguntar, olha, mas como esse livro foi proibido? Onde? Sabe onde? Aqui no Brasil. Ele foi proibido na década de 30. Pesquisem aí na internet, vocês vão ver. Pavilhão Mourisco. Pavilhão Mourisco era uma biblioteca num edifício fabuloso, assim, todo arquitetura árabe, moura, não sei. E lá funcionava a biblioteca infantil. Quem era responsável por essa biblioteca? Cecília Meirelles. Então, assim, eles criaram, lá o marido dela, acho que era artista plástico, criou lá um cenário de 1001 Noites, e para contos para as crianças e tal. E aí, durante o Estado Novo, fecharam a biblioteca porque falaram que tinha obra comunista. Tom Sawyer, né? Fecharam a biblioteca e Cecília Meirelles tentou reabri-la e tal, não conseguiu, enfim. Transformaram o espaço em posto de arrecadação tributária e depois de tempos destruíram o prédio. Então, essa biblioteca Pavilhão Mourisco, grava esse nome, pesquisa na internet, vocês vão ver imagens dessa biblioteca que ficava no Rio de Janeiro, ali perto da Orla, fabulosa, que foi desativada porque havia livro como este, conteúdo comunista. Aí a gente pensa, santa ignorância, minha Nossa Senhora, ai que medo. Então percebam, aqui, nesses três casos, em países diferentes, livros diferentes, autores diferentes, livros proibidos. E a proibição nos três casos foi feita pelo Estado. Estados autoritários, nos três casos, estados autoritários. Então, para a gente ver como um Estado autoritário cerceia liberdade, criatividade e arte, né? É impressionante. E dá até medo com as coisas que estão acontecendo ultimamente por aí, né? No Brasil e no mundo, né? Me digam o que vocês já leram desses aqui. Se aqui eu tenho vídeos, outros dois não. Gostaria que vocês me indicassem outras obras que foram proibidas. Eu já fiz muito vídeo a respeito, mas pode ser que vocês conheçam alguma coisa que eu não conheço ainda, certo? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, Kiwi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.